Olá, pessoal, tudo bem? Se você desenvolve em PHP e trabalha com banco de dados, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho sobre o PDO e o MySQLi e fazer uma comparação entre os dois para ver qual vocês acham mais interessante na hora de criar os seus programas e acessar uma base de dados. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiramente só para nós Bom, pessoal, o banco de dados que eu vou utilizar para demonstrar o funcionamento do PDO e do MySQLi, comparando um pouquinho os dois, vai ser esse daqui, o banco de dados que tem essas tabelas. Então, uma tabela de partidos, políticos, os partidos, políticos, carreiras, cargos, usuários e atividades. Mas, basicamente, pessoal, nós vamos pegar uma tabela simples mesmo agora. Como essa daqui, ó, usuários, que tem um código, um nome, uma foto, que é varchar, um e-mail e uma senha. Detalhe, o ID é autoincremento. Só isso. E o resto é um campo do tipo varchar. Tá? Esse banco, essa modelagem, ela se encontra aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Ela se encontra aqui no meu banco de dados local do MySQL, né? Que tem esse nome, político de estimação. Então, se eu clicar aqui, político de estimação, eu tenho as tabelinhas aqui, ó, tá? Então, vamos pegar a tabela, ó, cadê? Usuários. Cliquei na tabela usuários e aí vocês vão ver que não tem nada aqui dentro, tá? Justamente para a gente efetuar essa comparação entre os dois. E aqui eu vou abrir, pessoal, eu já tenho pronto, tá? Eu deixei previamente programado um arquivo para ilustrar isso. Então, aqui dentro da estrutura do meu banco de dados, eu tenho um arquivinho chamado, ó, exemplo database, tá? E esse arquivo exemplo database, pessoal, deixa eu pegar aqui com vocês. Eu separei ele em duas partes. Uma demonstrando como utilizar como utilizar o MySQLi e outra o PDO. Então, primeira coisa, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui algumas características do MySQLi pensando na programação orientada a objeto, tá ok? Então, olha ali, no MySQLi, primeira coisa, né, na maioria de todos os bancos eu preciso fazer isso, eu preciso saber quem é o meu servidor, quem é o usuário que vai acessar esse servidor, qual é a senha desse usuário e qual banco esse usuário vai interagir, né? Então, aqui criei 4 variáveis que servem para isso. Então, qual que é o endereço do meu servidor? Localhost, está na minha máquina, né? O servidor MySQL. Qual usuário que vai acessar ele? O root. Tem senha? Não, não tem senha. E o nome do banco que nós vamos utilizar é esse aqui, político de estimação. E aí, pessoal, é bem tranquilo, né? Como que eu faço para conectar em um banco de dados MySQL utilizando MySQLi? Simplesmente crio uma variável que vai representar um objeto de conexão e para eu dar vida para essa variável, instanciá-la, simplesmente coloco new MySQLi, tá? Não preciso instalar nada, já vem instalado junto com o PHP, né? O MySQLi. Quando você tem um servidor remoto de web, ele já vai estar instalado também, você não precisa configurar o seu servidor. E aqui eu passo os parâmetros, então no nosso caso já estou passando o nome do servidor, o usuário que vai se conectar nesse servidor, a senha desse usuário e qual banco ele vai mexer. Pronto, fechou. Ao fazer isso, ao dar vida para o objeto instanciado, né, eu posso fazer um teste. Então, se o meu objeto connect error, ó, for falso, quer dizer que ele não conseguiu conectar. Aí eu pego e faço o quê? Simplesmente mostro uma mensagem de erro, ó, connection failed, né? E o die, ele encerra a execução e não continua executando nada que tem para baixo. E aqui eu mostro o erro, ó, com setinha connect error. Só isso, gente, tá? Se deu certo, conexão bem sucedida. Pronto, funcionou. Então, tá aqui, ó, olha só como que eu faço a conexão. É bem simples.
tá? E aí, pessoal, executar comandos dentro do banco de dados é muito tranquilo. É o mesmo processo, tá? Então, aqui, ó, como que eu faço para executar qualquer comando dentro do banco de dados? É só criar um comando SQL, tá? Então, é qualquer comando. E aqui eu criei um comando, ó, de insert. Insert into cargos. O que eu vou inserir dentro da tabela cargos? Os seguintes valores. O código era nulo, porque era auto-incremento de cargos, e o valor do campo nome, vereador. No caso que eu falei para vocês, pessoal, qual que nós vamos usar? A tabelinha de usuários, né? Então, eu tenho nome, foto, e-mail e senha. Então, aqui eu vou ter que fazer o quê? Ó, insert into usuários. Quais valores? O código é nulo, porque ele é auto-incremento. E aqui começa os parâmetros. Quais eram os parâmetros mesmo? Já esqueci, ó. Beleza, vamos voltar lá. Nome, foto, e-mail, senha. Então, nome, foto, a foto eu vou deixar em branco, tá? Não tem uma foto. E-mail, então vamos colocar um e-mail aqui. Inclusive, esse é meu e-mail de contato, caso vocês queiram entrar em contato comigo, podem enviar um e-mail, né? E senha. E agora aquela senha mágica, ó, que todo mundo usa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, criei um comando, pessoal. Tá vendo? Tanto que se eu quiser fazer um teste, ó, será que isso aqui é um comando SQL mesmo, né? E será que eu escrevi certo? Copiei esse comandinho, vim aqui, vim no SQL, e aqui eu vou executar ele, ó. Só que eu vou mudar um pouco, né? Como eu vou executar esse comando lá, pessoal, para não ficar tão repetitivo, eu vou colocar aqui outro nome de usuário, vou colocar aqui make ind games, e-mail, makeindgames@gmail.com e a senha mesmo. Ó, então tá aqui um comando SQL. Se eu mandar executar, opa, deu erro, né? Por quê? O que está errado aqui? Erro de sintaxe, próxima palavra a, na linha 1. O que nós erramos aqui? Insert into usuários values. No makeindgames, abriu, fechou. Aqui, ó. Faltou um parênteses aqui, ó. Pronto. Vamos ver se é só isso, ponto e vírgula. Vou copiar aqui também. Executar. Pronto, pessoal. Olha lá, funcionou. Se eu pegar agora aqui e clicar em usuários, vai ter que estar o usuário aqui, making de games. Tá aqui, ó. Olha que legal. Então, é um comando básico, pessoal, né? Então, para executar um comando, utilizando o MySQL, né, e gravar esse comando no banco de dados ou capturar dados, é simplesmente criar um comando MySQL, tá? Então aqui, o que faltou? Vamos ver se tá certo, ó. Era o parênteses, né? Eu tinha tirado daqui. E aí, pessoal, é só executar. Executar o quê? Executar o método query, ó. Então, eu acesso o objeto e executo o método query. Aqui, pessoal, né, vocês vão ver que está com uma carinha diferente o meu, que eu estou usando a fonte Firecode, e aí ela dá uma enfeitada aqui, né, nos caracteres. Então aqui é o tracinho, setinha para frente, né, que é o código para poder acessar um objeto, uma propriedade, um método objeto. E aqui, pessoal, são 3 sinais de igual, que é para comparar se isso aqui é igual a outra coisa. E aí ele faz desse jeito, ó. Quando eu coloco 3 sinais de igual, ó, tá vendo? O que ele faz? Quando é 2 iguais, ele fica assim, 1 igual, é normal, né? Então, só para vocês verem. E aí eu pergunto, se a execução do comando funcionou, né? Se ele conseguiu executar esse comando e não apresentou erro, então eu mostro command successful. Então, olha que legal. Se não, né? Eu mostro o erro que foi gerado. Então, todo erro gerado pela execução de um comando vai cair aqui em error, tá?
E olha que legal, pessoal. Basicamente, para se conectar no banco, né, e utilizá-lo, eu só preciso criar um objeto utilizando o construtor MySQLi e passando os parâmetros de conexão. Para executar um comando nesse banco, independente do comando que seja, insert, update, delete, create table, drop table, né? Independente do comando, eu uso o query, tá? Tá aqui, fechou. E aqui o com, que é para fechar a conexão, porque se eu abrir uma conexão, eu tenho que fechar ela, tá? Então toda vez que eu crio um objeto, né, ele já acaba abrindo uma conexão. Pronto, ó. Será que funcionou? Vamos testar. Então vou abrir aqui, localhost, vamos acessar aqui classes, pronto. Modelo DAO, tá aqui o DAO, exemplo, olha lá, connected successful, command successful, que eram as duas mensagens que eu mandei exibir. Ah, será que funcionou mesmo, Danilo? Só apertar F5 aqui, olha lá, inseriu o Danilo Filito. Olha que legal, pessoal. Então, funcionou. Maravilha, né? E aí, talvez vocês devem estar se perguntando, pô, Danilo, não foi difícil, né? Então, para eu executar um comando no banco, eu simplesmente criei um objeto do tipo MySQL, que representa a minha conexão, e executei um comando por meio deste mesmo objeto, que dentro do banco que eu defini aqui na conexão, né? E como que eu faço isso com o PDO? Então, nós vamos fazer a mesma coisa agora com o PDO. Então, eu vou comentar isso daqui, ó, fechei aqui e vou abrir o do PDO, tá? Vocês vão ver, pessoal, que é praticamente a mesma coisa, tá? Então, aqui, defini os parâmetros, tá? E aí eu coloquei um try para validar os erros, tá ok? E olha só que legal. Então, como que eu crio a conexão? É praticamente igual. Defino uma conexão aqui, dou new no objeto, só que agora, ao invés de ser MySQL, é PDO, tá? E qual é uma vantagem do PDO? Né? Isso aí eu considero um ponto interessante. Aqui eu falo qual é o tipo do meu banco de dados, né? Qual MySQL. E ele trabalha com vários outros, Postgre, Oracle. Então, eu posso definir aqui qual é o banco de dados, qual é o servidor. Ah, o servidor é um servidor Oracle, é o MySQL, né? É o Postgres. Então, isso é uma vantagem do PDO, tá? Se eu mudar o banco de dados, é só vir aqui na conexão e mudar o tipo do banco. Só isso, né? O MySQL, isso aqui já não acontece. Como o próprio nome já fala, ó, MySQL, né? Ele serve para trabalhar com quem? Com o MySQL. Então, não tem jeito, só com o MySQL. Aqui ele funciona para vários bancos. Aí o resto, pessoal, é meio que igual, né? Como é igual? Aqui eu defino o host, ó, o nome do banco, o usuário e a senha. Se for ver, ó, é praticamente igual. Ó. Servidor, usuário, senha e nome do banco. Só que aqui eu coloco só os parâmetros, que são os nomes, né? Esses dados. E aqui eu tenho que nominar na string de criação aqui do construtor, né? O parâmetro do construtor. Que basicamente isso aí serve por quê? Porque eu preciso falar quem é o meu servidor. Meu servidor é do tipo MySQL, né? E o endereço dele é aqui. O nome do banco é esse daqui. O usuário é esse e a senha é essa. Pronto. E aí, pessoal, isso que eu acho fantástico, ó. Tá? Por que eu acho fantástico? Porque aqui eu setei um atributo da minha conexão que eu estou falando para ele trabalhar, né? Falar que os erros que ocorrerem vão ser exceções. Então, toda vez que acontecer uma exceção, ele dispara, né? Toda vez que acontecer um erro, né? Vamos mudar aqui. Ele dispara uma exceção. E aí eu posso tratar essa exceção na minha programação, né? Isso é bem legal. Então,
Se não ocorreu nada, não ocorreu nenhum problema aqui na conexão, né? O que eu vou fazer? Simplesmente eu mostro Connect Successful, tá? Se acontecer algum erro, o que vai acontecer? O try vai pegar esse erro e ele vai vir para o catch. Entenderam? E aí no catch, pessoal, eu faço o quê? Eu verifico se o erro é do tipo PDO exception. Então, se for qualquer outro tipo de erro, eu não estou tratando aqui, né? Aqui, nesse caso especificamente, estou pegando só os erros gerados pelo PDO. Vou criar um objeto do tipo PDO exception e aqui eu posso mostrar a mensagem de erro. Viram que interessante? Né? E aí, para executar um comando que não me retorna nada, né? Como assim não retorna nada? Que até agora os comandos que nós utilizamos, né, não retornam nada. Exemplo, um select, eu vou retornar os dados do banco. Né? Eu simplesmente utilizo o objeto, setinha, exec e o comando. Tá? Só isso, gente, que é basicamente igual. Aqui eu usei o query e aqui eu usei o exec. Tá? Então, só para testarmos, eu vou copiar o comando SQL que nós executamos lá em cima. E aqui eu vou colar esse mesmo comando, só que agora eu vou criar outro usuário. Ó. Então, quem vai ser esse outro usuário? Vai ser também o Danilo. Vai ser o admin. Ó. Admin. Qual é o e-mail dele? Esse e-mail aqui, ó. contato@defilito.com. Pronto. E a senha é a mesma senha mágica. Tá aqui. Salvei. Vamos testar, ver se funciona. Então, vem aqui. Deixa eu mudar minha página para cá. Pronto. F5. Ali, ó. Funcionou, gente. Show de bola. Será que funcionou mesmo? Pronto, tá aqui, ó. O contato, o admin criado. Muito legal, né? E aí, pessoal, a gente pode brincar um pouco, né? Como, por exemplo, eu vou vir aqui no insert e vou tirar o aqui, ó, do insert. Então, o que vai acontecer? Na hora dele executar um comando, ele vai gerar um erro, vai vir aqui para o catch, vai pegar esse erro e vai mostrar a mensagem de erro. Vamos ver se vai acontecer isso. F5, olha ali que legal, a conexão foi bem realizada, né? Aí, na hora de executar o comando, deu um erro, ele mostrou o erro aqui, ó, error. Né? E aqui é o textinho que eu peguei. Erro de sintaxe, olha ali, ó. Pronto. Próximo na linha 1. Tá aí, funcionou, gente. Show de bola, né? Vamos voltar aqui o Só para ficar um pouquinho mais bonito aqui, eu vou pôr um BR aqui, ó. Talvez, não sei se você... Ah, não tô conseguindo ver ali, né? Pôr um BRzinho ali. Pronto. Coloquei um BR aqui. Feito. Aqui no erro também vou colocar um BR, ó. Ponto. BR. Para pular a linha. E só para a gente testar também o erro, a questão do erro, né? Barra asterisco. E aqui eu vou colocar um asterisco barra. Então, fechei toda a parte do PDO. E agora eu vou abrir a parte do MySQL. Ó, abrir aqui. E vou trocar aqui, ó. Vou tirar o também aqui dele. Pronto. Vou pôr um BR aqui. Vamos testar agora. F5, ó, conectou com sucesso. E o erro também, que vai ser igual, né? O erro gerado é o mesmo, não vai mudar. E ele pegou o erro. Então, pessoal, viram que interessante? Para quem usa o MySQL, até agora, né? Quem usa o banco de dados MySQL, até agora tanto faz, eu gosto do freguês, né? Qual é a vantagem que eu vejo em cima aqui entre os dois, né? O PDO comparando com o MySQL. O PDO eu tenho a vantagem de trabalhar com N bancos de dados. Então, se por acaso eu estou programando aqui e falar, pô, puxa vida, meu servidor não vai ser mais MySQL, vai ser Postgres.
eu venho aqui e mudo para Postgres, resolvido o problema. Só isso, né? Então, dependendo, eu estaria pelo PDO. Mas se eu for trabalhar com o MySQL, eu tenho certeza que eu vou trabalhar só com o MySQL, tanto faz por enquanto. Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos demonstrar algumas coisas com relação a pegar os dados do banco, né? Aqui nós mandamos dados para o banco. Fizemos um insert, um update seria a mesma coisa, um delete seria a mesma coisa. Estou mandando dados para o banco. No nosso próximo encontro, nós vamos comparar, fazer uma comparaçãozinha entre os dois, pegando dados do banco, né? Fazendo o quê? Acessando a tabela de usuários e trazendo os usuários para a gente, para ver como que vai se comportar tanto o PDO quanto o MySQL. Tá ok? Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo encontro.